diretamente para o seu coração. Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Gênesis capítulo 6, verso 17 e 18. Mensagem dessa noite: coloque a sua família na arca. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Queridos, eu quero te falar do começo. Qual é o ponto que estava aqui, esse momento que Noé estava vivendo, e o que isso tem a ver conosco, o que tem a ver a arca e assim por diante. Meus irmãos, aqui a civilização estava completamente corrompida pelos vícios que na época era bebida, pelas imoralidades sexuais e por idolatrias que já se tinha nessa época. Interessante que esses três pecados nós temos vistos continuamente no Brasil: vícios por nicotina, vícios por bebida, vícios por drogas, embora naquela época fosse apenas por bebida. Também temos visto um alto nível de imoralidade no nosso país e também crença a deuses pagãos. E era esse o quadro que a civilização na época de Noé vivia, que o mundo vivia na época de Noé. Até o momento que Deus se irou e disse: Noé, eu vou destruir a raça humana, vou destruir todo o que respira aqui na terra, mas vou começar uma nova fase através de você, uma nova etapa através de você e da sua família. De igual forma, a Bíblia diz no Novo Testamento que vai chegar o momento em que a terra será passada, ela vai passar, ela não vai ser destruída nem com fogo, não precisa você ficar com medo de guerra, ela não vai ser destruída com água. Lá em Gênesis capítulo 9, Deus prometeu a Noé, mostrando através do arco-íris, de que era uma aliança, que a terra não vai mais ser acabada com água. Porém, a Bíblia diz em Apocalipse que essa terra vai passar, por causa do pecado, por causa da sujeira que está aqui. E sendo dessa forma, temos que entrar na salvação, porque o Antigo Testamento, ele era a sombra do Novo, ou seja, o que está escrito no Antigo Testamento, há uma revelação para entendimento no Novo. Isto quer dizer que, assim como o mundo, assim como a terra foi destruída embaixo de água no tempo de Noé por causa do pecado, essa terra vai deixar de existir também por causa do pecado. Mas antes que ela seja destruída, assim como Deus deu chance para Noé entrar na arca com a família dele, Deus está nos dando chance para entrarmos na salvação antes que a terra seja destruída. Entendeu por que o novo, ele vai explicando o antigo? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, verso 4, tudo que está escrito, para o nosso ensino é que está escrito. Essa história de Noé, ela tem uma revelação profunda, que é esse entendimento que eu estou passando para vocês. O nome Noé significa aquele que salva. E o que salvou a família de Noé foi a arca que ele construiu e que ele colocou a família dentro. E o que vai salvar a nossa família é nós apresentarmos a eles aquilo que no Novo Testamento é o que salva, que é a pessoa do Senhor Jesus. Isto quer dizer que a arca no Antigo Testamento salvou a família de Noé, e hoje, no Novo Testamento, Jesus salva tanto a nós quanto a nossa família. Mas para isso, nós vamos precisar colocar a nossa família dentro da salvação. Precisamos colocar a nossa família dentro da arca da salvação, que no Novo Testamento é a tipologia de
Jesus. Noé colocou a família, colocou alguns animais, e depois o mundo, a terra, melhor dizendo, o mundo não, mas a terra foi destruída, embaixo de água. Agora, analisando a história de Noé, eu percebi entre tantas, eu percebi 3 características que fizeram de Noé um homem que teve condição de colocar a sua família na salvação. E é sobre isso que eu quero pregar. E eu estive analisando e cheguei à seguinte conclusão: qualquer cristão na terra que tiver essas 3 características, que eu vou ensinar aqui, que eram as características de Noé, vai colocar a sua família dentro da salvação, sim. Você vai fazer uma análise. Se você tiver uma das 3, você está mal. Se você tiver 2 das 3, você está mais ou menos. Se você tiver as 3, você está excelente. Mas o que importa é que você saia daqui determinado a ter essas 3 características. Aí você vai ser um Noé para a tua família. Aí você vai colocar eles dentro da salvação. Entendeu? Olha só uma coisa. Aqui o Senhor disse para ele: Noé, faz a arca e entra na arca, você, seus filhos, sua esposa e as mulheres de seus filhos. Queridos, aqui tem uma revelação interessante. Embora nós temos o hábito de caracterizar e chamar tudo que é parente de família, não é bem por aí. Não tem nada de errado você chamar tio, cunhada, nora, sogra de parente, de família, não tem nada de errado. Mas, dentro de um entendimento, família é só aquilo que é de primeiro grau: marido, mulher e os filhos, isso é família. Passou disso, que vai sendo acrescentado é parente, cunhado, sogra, sobrinho. Isso que vai sendo acrescentado leva o nome de família, mas é parente. Pastor, por que o senhor está explicando isso? Eu faço questão de explicar isso, porque o que Deus estava dizendo aqui era assim, ó: entra na arca, Noé, você, seus filhos, família, sua esposa, família, e suas noras, parentes. Ou seja, coloca na salvação tua família, mas não esquece de pedir pelos seus sobrinhos, não esquece de pedir por tio, não esquece de pedir por avô, não esquece de pedir por neto, não esquece de colocar na arca seus cunhados. Querido, eu estava aqui em cima, eu estava aconselhando uma irmã antes do culto, e depois ela desceu, fiquei uma meia hora sozinho lá meditando nessa mensagem de hoje, e eu me toquei de uma coisa. Faz 14 anos que eu prego o evangelho, que eu oro pelas pessoas, e a coisa mais difícil é alguém chegar e dizer assim: pastor, me ajuda em oração, eu estou orando pela conversão do meu cunhado. Me ajuda em oração, porque eu estou orando pela conversão do meu sobrinho. Me ajuda em oração, porque eu estou orando pela conversão da minha tia. Gente, eu estava tentando forçar a mente para ver se eu lembrava de alguém, e não lembrei. Porque quando acaba o culto é mais ou menos... Agora hoje mesmo, antes do culto, veio uma irmã: pastor, ora por mim, ora pela minha filha, que a minha filha foi embora. Nada de errado em você pedir oração pela tua família, você está excelente, tem que pedir mesmo. Mas estão esquecendo os parentes, estão esquecendo os tios, estão esquecendo os sobrinhos, estão esquecendo os cunhados. Entra na arca você, seus filhos, sua mulher, são sua família. Entra suas noras, que agora são da sua família, mas são tidos como sua parentela. Entra na arca. Meu irmão, na arca tem lugar para os seus filhos, mas tem lugar para os seus tios também. Na arca, na salvação, tem lugar para os seus pais, mas tem lugar para os seus cunhados também. Tem lugar até para a sogra, meu filho. Até para a sogra. Esses dias estava escrito assim na traseira de um caminhão, de um carro: em caso de arrebatamento, meu carro fica para minha sogra. Eu falei: que maldade. Que maldade, caso de arrebatamento, meu carro fica para minha sogra. Gente, agora voltando a falar sério, eu vim nessa noite, eu vou te dar ferramenta espiritual para você lutar não só pela sua família, mas pela tua parentela também. Uma amiga, uma irmã em Cristo lá da nossa igreja, uma jovem, ontem ela perdeu o tio dela, um tio que ela ama muito.
O tio morreu no acidente de caminhão. O camarada estava trabalhando, estourou o pneu do caminhão, ele estava em alta velocidade, bateu, estava sem cinto, tombou o caminhão, morreu. E ela está muito triste, porque ela ama demais o tio. E a tristeza dela é potencializada porque o tio não era convertido. E você sabe para onde vão as pessoas não convertidas. Você sabe muito bem, quem conhece a Bíblia, para onde vão aqueles que não aceitaram a Jesus. Por mais bonitinhos, por mais arrumadinhos, por mais cheirosinhos, por mais amadinhos que sejam, se morreu sem Jesus, perdeu tudo. Então, por isso que é a importância dessa mensagem. Coloque a família e a tua parentela dentro da salvação. 3 características Noé teve, que fez com que ele colocasse a sua família na salvação. Quem aqui realmente quer aprender as 3 e colocar a família na salvação, diga amém. Amém. Primeiro, Noé colocou a família dentro da arca. Noé colocou a família na salvação, porque Noé era um homem que tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho. Deus dava testemunho de Noé dizendo: Noé é homem reto, íntegro. Homem reto e homem íntegro. Quando Noé chegou para os filhos, chegou para as noras e disse: olha, vai chover. Ô sogro, o que é chover? Que até então eles não sabiam o que é chover. Eles dormiam cedo e acordavam cedo. O que eles conheciam era aquele sereno pesado que caía de noite e morregava a terra. O que é chover? Nunca tinha chovido. Vai cair muita água do céu. O negócio é sério. Parecia coisa de maluco, porque eles nunca tinham visto chuva. Aí eu imagino eles conversando entre eles: olha, você sabe como é meu pai. Meu pai é um homem de caráter. Meu pai é um homem de palavra. Meu pai não é um homem que anda aprontando. E o meu pai tem intimidade com Deus. E se meu pai diz que vai chover e vai acabar com tudo, é melhor nós fazermos o que ele pediu. Aí eu imagino as noras dizendo assim: é verdade, nosso sogro tem testemunho de vida. Nosso sogro é um homem que anda com Deus. Ele sabe o que está falando. Vamos grudar nele. Tem até aquela brincadeirinha, né? Vem comigo que você brilha. Vamos com ele que a gente brilha. Vamos com Noé. Então o que acontece? Um problema de muitos cristãos ainda não terem trazido a sua família para Jesus é porque não tem bom testemunho. Não tem bom testemunho. Não estou falando que é todos. Estou falando que o motivo pelo qual muitas pessoas não trazem a família e a parentela para Jesus é porque não tem um bom testemunho. Falta ter um bom testemunho. Eu conversava com uma irmã ainda agora, e ela dizia: pastor, o meu marido trabalha numa escola e ele é professor. E ele está impressionado porque na sala de aula dele a maioria são evangélicos, mas um adolescente pior do que o outro. Se é assim na escola, imagina em casa. A falta de testemunho. Noé era reto e íntegro. Meu irmão, eu jamais imitaria uma pessoa, eu jamais seguiria uma pessoa da minha família que dissesse: eu sou evangélico, vem comigo para a igreja, e eu observasse na vida dele e não visse mudança. Ninguém é bobo, só perdão da palavra, mas o certo é essa, eu não achei outra melhor, o certo. Só um idiota vai seguir uma pessoa que diz que é crente, mas não tem mudança de vida. Não tem como você seguir. Um tempo atrás eu recebi um e-mail de uma jovem, casada há 10 anos, e dizia assim: pastor, o meu marido não quer que eu leia a Bíblia para ele. O que eu faço? Aí eu escrevi um e-mail e coloquei assim, para você não ficar curioso, né? Como que o senhor escreve e-mail? É porque eu tenho um leitor de tela no meu celular, no meu computador. Então ele lê tudo que eu recebo, tudo que eu acesso na internet, e tudo que eu digito ele lê. Por isso que, né? Aí eu li o e-mail. Aí eu respondi assim: ele não está lendo a Bíblia com você, mas ele está lendo a tua vida. Seja irrepreensível. Ele está lendo a tua vida. Meu irmão, talvez você tenha marido que não é crente. Ele não gosta que eu leia a Bíblia, não tem problema. Leia a Bíblia quando ele não estiver perto. Ele não gosta que eu chamo ele para ir no culto, não tem problema. Mostra com a tua vida que você é diferente. Mostra com a tua vida que você não é uma crente pica-fumo.
que você não é um crente cara de pau que faz a barba com óleo de peroba, senão machuca tudo o rosto. Mostra que você tem caráter. Aí, ele vai perceber que você é uma mulher diferente, que você é um homem diferente, que você é um filho diferente, que você é um pai diferente, e isso vai começar a incomodá-lo positivamente. Positivamente. Olha só, pastor chega para uma irmã e fala: irmã, há muito tempo que eu conheço a tua família, tudo, eu queria me aproximar do seu marido, que seu marido ainda não é crente, tem como a gente combinar um almoço, mas a ideia é evangelística, eu vou lá para, ô pastor, estamos dentro, estamos juntos. Aí eles fazem a reunião, fazem a confraternização, o almoço. A irmã da igreja com seus 3 filhos convida o pastor para ir almoçar em casa, mas a ideia é que o pastor se aproxime do marido da mulher que faz 10 anos que ela está na igreja. Aí papo vai, papo vem, o pastor fala assim: irmã, fulano, a sua esposa é da nossa igreja há 10 anos, seus filhos são da nossa igreja já há 10 anos, o senhor nunca foi a não ser uma ou outra festividade, por que o senhor ainda não abraçou a fé e vem junto com a família? Aí o homem diz assim: simples, porque para ser crente que nem a minha esposa, eu não quero. Porque lá na igreja, quando a gente entra lá que eu vou nas festividades, a irmã fulano, e beijo, e abraço. Aqui em casa a boca dela é pesada, é palavrão, é sujeira, não tem testemunho. Os meus filhos, lá na igreja, tocam os instrumentos. Aqui em casa ouve funk, rebola até o chão e são assanhados. Para ser crente que nem meus filhos, não. Eu vou na igreja, pastor, porque eu simpatizo com o senhor, eu sei que o senhor é um homem de Deus, seu testemunho é fantástico. Agora, para ser crente que nem minha família, não vou mesmo. Está cheio de testemunhos assim. Talvez seja o testemunho negativo de alguns de vocês aqui. Não conheço a todos, talvez seja o testemunho negativo de algum de vocês aqui. Ninguém aqui, começando por mim, vai colocar familiar nenhum na salvação, se não mudar a conduta, a forma de viver, a forma de mostrar como é ser cristão. Hebreus 12, verso 1: visto que temos uma grande nuvem de testemunhos que nos rodeia. O escritor de Hebreus estava dizendo: olha, fica atento com o seu testemunho, porque o mundo está de olho em você. O líder espírita apronta, ninguém fala nada. O padre apronta, ninguém fala nada. O coroinha apronta, ninguém fala nada. O pastor apronta, vira notícia nacional. E o mundo diz: não diz que era crente? Mas sabe por que isso acontece? Vou te explicar. Olha só, raciocina comigo. Festa na igreja católica, festa da quermesse, agora vai ter uma festa. Eu digo porque meus pais eram católicos e me levavam quando era criança. Do lado do templo católico tem lá o salão de festa deles. Lá dentro toca-se música mundana e dança-se música sensual e vende-se bebida alcoólica. Já o evangélico não faz isso. Por quê? Porque nós aprendemos que aqueles que se embriagam não têm lugar no céu. Então nós não fazemos isso. Isso quer dizer o quê? Que o mundo percebe nos evangélicos que eles procuram guardar mais a Bíblia do que qualquer outra crença. Por isso que as nuvens de testemunhos são tão grandes sobre nós. E dentro de casa. Tem um pastor, que ele é o braço direito do R. Soares, ele chama-se Jaime de Amorim. Pregador maravilhoso, gosto muito de vê-lo pregar, da Igreja da Graça. O Jaime de Amorim, ele é irmão daquele jogador Jorginho, que se aposentou, né, que hoje é técnico, foi campeão em 94, era o lateral direito do Brasil, Jorginho, camisa número 2. Quando o Jaime de Amorim se converteu, o Jaime de Amorim chegou ele tinha um problema de cirrose. Cirrose é quando o fígado foi comido por bebida, ele tinha problema sério de bebida. Ele entrou na Igreja da Graça, expulsaram o espírito de morte dele, que ele estava condenado a morrer em poucos dias. Aí ele foi curado e Deus fez um milagre e restabeleceu o fígado dele. Ele começou a pregar para a família. Quando ele foi pregar para o Jorginho, que o Jorginho era de outra crença, e o Jorginho falou assim: ó, meu irmão, você já foi 3 vezes para os Alcoólicos Anônimos, você já conseguiu algumas semanas sem beber. Não vê que essa história de Jesus para mim não, que isso aí é só embalo teu.
Mas para você não falar que eu sou ruim, como eu te amo muito, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar 1 ano. Se em 1 ano você nunca mais beber, eu aceito esse Jesus que você está falando. Aceita? Aceita. O Jaime de Amorim nunca mais tocou na palavra de Jesus para o irmão. Só que com isso ele foi ganhando parentes e famílias para Jesus. Faltou só o Jorginho. Depois de 1 ano, ele marcou a data. Ele chegou para o Jorginho e falou assim: Jorginho, você combinou comigo há 1 ano atrás que se eu não reincidisse na bebida, em 1 ano você se converteria. O Jorginho começou a chorar e falou assim: é verdade, mano. Para mudar você como você era e para curar você que estava condenado pela medicina, só sendo alguém muito poderoso. Eu quero esse Jesus. O Jorginho se converteu e de quebra converteu um monte de jogadores da seleção e converteu jogadores do Flamengo e outros jogadores por onde ele passou. Tudo começou aonde? No testemunho do irmão dele. No testemunho do irmão dele. Ele ganhou o irmão dele em 1 ano, sem falar nada, só mostrando que ele era diferente. Tem um comentarista da televisão da Bandeirantes, chamado Milton Neves. Eu, pastor Marcos, achamos ele muito engraçado. E outros aí gostam muito do Milton Neves. Aí um dia eu estava assistindo uma programação esportiva, e o programa eles foram mostrar como era a casa do Milton Neves. E aí, olha, estamos entrando aqui, a casa do Milton Neves. Aí ele chamou a esposa dele, o pessoal falou: apresenta a tua esposa para nós, Milton. Aí ele apresentou. Aí o Milton trouxe: isso aqui é minha esposa, fulana de tal, somos casados há tantos anos. Olha o que ele disse, ele foi direto ao assunto. Essa é minha esposa, somos casados há tantos anos, ela é crente fiel, serve a Deus na Batista, de tudo que eu ganho, eu dou o dízimo para ela levar na igreja, porque ela já me ensinou que o dízimo é importante. Então uma coisa, eu já disse para ela, que quando eu me converter, eu vou ser um crente fiel que nem ela é para o Deus dela. Eu vou ser um crente fiel. E eu já falei para ela, eu só não me converti ainda, porque eu gosto de beber cerveja e eu bebo muito. E eu entendo que uma pessoa que serve a Deus com fidelidade não pode ser viciado em nada, ainda mais algo alcoólico. Por isso que eu ainda não me converti. Mas tem uma coisa, eu sei que a minha esposa está certa e ela é uma mulher de Deus. Olha que coisa bonita. O camarada conhecido nacionalmente, querido por muita gente que gosta de esporte, dando testemunho da esposa crente em rede nacional. Eu penso que Jesus poderia dizer para ele, que nem Jesus disse para um outro rapaz que perguntou das coisas de Deus para ele. Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Eu penso que pelo que o Milton Neves disse, ele não está longe do reino de Deus, ele está chegando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Primeiro, Noé colocou a família na arca, porque ele tinha bom testemunho. Coloque a sua família na arca, na salvação, mas primeiro, cuida de ter um bom testemunho. Comprou, pague, pegou emprestado, devolva, deu a sua palavra, cumpra. Não seja uma pessoa de lábio maldoso, de perversidade, não seja uma pessoa de um testemunho ruim. Aí eles vão começar a perceber você. Não pense que é andar com a Bíblia para cima e para baixo no meio dos seus familiares ou da tua parentela que vai mostrar que você é um crente fiel. As suas atitudes falam mais alto do que qualquer palavra que você disser. Segundo, Noé colocou a sua família na arca porque ele era obediente a Deus. Só coloca a família na salvação quem obedece a Deus. Quem não obedece, não tem como colocar. Deus tem prometido que à medida que nós nos apegamos com Ele, à medida que nós ficamos ligados a Ele, Deus tem prometido que Ele forma conosco uma aliança, porque nós temos sido obedientes. E por causa dessa aliança, Ele estende o manto da salvação sobre a nossa família. Veja que Ele disse aqui para Noé no capítulo 6 que nós lemos:
a terra será destruída, mas faço com você uma aliança. Entra na arca, você e aquela turma que eu falei, sua família, entra na arca. Porque você tem me obedecido, Noé, eu tenho com você uma aliança. Vai entrar na salvação você e a tua família. Entra na salvação. Meu irmão, o sogro de Jacó, Labão, chegou para Jacó no capítulo 30 de Gênesis e disse assim: Jacó, fica comigo, porque eu tenho reconhecido que o teu Deus tem me abençoado por causa de você. Olha que interessante. Lá em Gênesis, esse é o 39, lá em Gênesis 49, a Bíblia diz: e Deus abençoou grandemente a vida do Potifar e todos os bens que ele tinha, por causa de José. Por causa de José. Meu irmão, quando nós somos obedientes a Deus, as pessoas que começam a conviver com a gente começam a ficar abençoadas, principalmente a família. Porque você está obedecendo a Deus, Deus dá livramento de morte para os seus filhos no trânsito, Deus dá livramento de morte para os seus pais, Deus dá livramento para os seus tios, mesmo que eles não conheçam o Senhor. Por causa que você é obediente, Deus acaba agindo de muita misericórdia com a tua família e com a tua parentela. Obedecer o que, pastor, que eu tenho que obedecer da parte de Deus? Obedecer a palavra e obedecer a revelação que o Senhor te dá para você ganhar seus familiares. Opa, psiu, liga o sinal. Vou repetir. Obedecer às revelações que Deus te dá para você ganhar os seus familiares. Para cada um da nossa casa, para cada um da nossa parentela que ainda não conhece a Jesus, o Senhor tem uma estratégia de salvação. Para uns ele vai dizer: por esse você ora. Para outros ele vai dizer: por esse você jejua. Para outros ele vai dizer: por esse você se aproxima e fortalece a amizade. Para outros por outros ele vai dizer: com esse você tenha mais misericórdia. A estratégia que você vai usar para ganhar um pode não ser a mesma que você vai usar para ganhar outro. Mas, à medida que você vai obedecendo a Deus, à medida que você vai cumprindo o que Deus mandou você fazer para ganhar o seu sobrinho, para ganhar o seu filho, seu pai, seu marido, é como se você fosse montando uma arca. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 3, verso 18, a fim de que saibamos qual é a altura, profundidade, largura, comprimento do amor de Cristo e de Cristo. Aqui fala de medidas, altura, profundidade, comprimento, largura. A arca tinha altura, profundidade, comprimento, largura, mais uma tipologia. Entraram na arca que foi construída dentro de medidas físicas. Agora nós temos que entrar dentro de Cristo, que tem medidas que não tem como se medir, são medidas enormes, infinitas. Bom, quando você obedece a Deus, você coloca, à medida que você vai obedecer na direção para ganhar qualquer um da sua casa, você está construindo a arca para que aquela pessoa entre dentro, espiritualmente falando. Vou te dar um exemplo. Teve alguns parentes meus, que para mim ganhar eles para Jesus, eu tive que confrontar. Não com soberba, com prepotência, mas confrontar com amor e sabedoria e na palavra de Deus. Para outros que eu ganhei para Jesus, eu tive que jejuar. Para outros eu tive que me aproximar. Ou seja, busque a Deus para que Ele diga para você como você vai fazer
para ganhar o seu familiar que ainda não aceitou a Jesus. E quando Deus te disser, faça isso, você obedeça, porque assim ele entra na arca. Se você não obedecer, ele não entra. Vou te dar um exemplo bem dentro da palavra aqui. Olha só. Eu me casei. O irmão da minha esposa, que é um grande amigo, além de ser meu cunhado, é um grande amigo. Ele e a esposa dele eram de outra religião praticante. E um dia eu me incomodei, porque nós temos uma amizade muito bonita, graças a Deus. E eu estava desconfortado com a ideia de que ele poderia morrer a qualquer momento e ir para o inferno. Aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar a Deus de como eu faria para ganhar o meu cunhado, que chama-se Odair, e a minha concunhada, que se chama Vera, como que eu traria eles para Jesus. A aproximação eu já tinha. Nós já tínhamos uma boa afinidade, estávamos sempre conversando, sempre juntos. Aí Deus foi me dando a direção, sabedoria. Ou melhor, foi me dando como eu deveria proceder com eles em obediência. Fui me aproximando mais. Aí Deus falava para mim, pergunta para ela o que ela acha desse texto. Aí eu perguntava, ela respondia errado, e eu esclarecia para ela. 10 minutinhos de conversa, eu jogava a sementinha dentro dela. No outro dia, eu chegava com outra pergunta, ela respondia errado, eu explicava, jogava mais uma sementinha dentro dela. E Deus me explicando, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, bate o martelo aqui, puxa aí, vê a altura da arca, vê se está certinho, vai preparando para ela entrar dentro. Aí eu fui obedecendo. Aí um dia eu cheguei para ela e disse assim, Vera, o que falta para você se converter? O que falta para você largar a sua fé e você vir para o lado de cá? Aí ela disse para mim, não adianta eu tirar certos objetos da parede, da minha crença, e não tirar do meu coração. Aí eu continuei orando. Aí Deus falou assim para mim, filho, comece a orar para ela desanimar da crença dela. Eu falei, como é que é? E Deus falou de novo, comece a orar para ela desanimar da crença dela. Eu falei, tá bom. Uma semana, eu e a minha esposa orando, Senhor, que a Vera e o Odair se decepcione, e que eles vejam na crença deles o engano, a mentira, que eles estão errados. E fomos orando. Quando deu a segunda semana, eu costumava ir na escola bíblica dominical da Assembleia, que era a minha igreja. Naquele domingo eu não fui. Fiquei em casa. Eu falei para Dailza, Deus está pedindo para que a gente fique, alguma coisa diferente vai acontecer. Nós íamos para a EBD, o meu cunhado, Odair e a Vera, eles iam para a reunião da igreja deles. Quando deu 9 da manhã, eles saíram 8 e pouco, até aí era meio longe, 9 da manhã eles voltaram. Eu falei assim, ué, cunhado, Vera, o que vocês estão fazendo aqui? Está acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, como assim estranha? A gente foi lá, sentamos, olhamos para a cara do nosso líder, ele começou a falar, e a gente pegou folhetim daqui, folhetim dali, vem todo aquele sistema lá. Não deu meia hora, a Vera falou, não tô achando legal não. Também não estou sentindo bem. Vamos embora. Nunca fizeram isso e foram embora. Vamos passar ali no cunhado e passamos aqui. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? A gente está meio desanimado com a nossa crença. Eu falei, é mesmo? Estão desanimados com a crença de vocês? Que pena, é mesmo? O que está acontecendo com a crença de... não sei, a gente está decepcionado, ficamos sabendo de um monte de sujeira, umas coisinhas. É mesmo? Olha. Mas já era fruto de oração. Aí Deus falou para mim, eu estou falando de obediência, obedecer à revelação de Deus. Aí Deus falou, agora vai lá e confronta ela de novo. Aí novamente eu cheguei para ela, falei, Vera, porque ela fez até a escola para ser líder maior lá na crença deles, né? Eu falei assim, o que falta para você se converter? Aí ela falou assim, falta o impacto. Tudo que você tem falado tem me incomodado, tudo que você tem me ensinado tem me incomodado, mas falta o impacto.
Eu preciso de um impacto maior. Falei, o impacto? Sim. Nós morávamos em casa, no mesmo quintal, era uma casa para ele e uma casa para nós. Aí eu entrei dentro de casa, fechei a porta, estendi a mão em direção à casa dela e falei assim, Senhor, ela pediu um impacto. Ela disse que ainda não se converteu porque não teve um impacto. Dá um impacto para ela nessa noite. Visita ela com aquele sonho tremendo, aquela coisa que joga a pessoa da cama. Visita ela com aquele sonho que faz a pessoa acordar arrepiada, impressionada. Impacta ela, em nome de Jesus. E fui dormir. Ela queria um impacto e fui dormir. Quando foi 5 horas da manhã, ela começa a espancar a minha janela. Jorge, pelo amor de Deus. Aí eu acordamos assustado, né? Jorge, abre a porta. Aí minha esposa acordou assim, né? Quem estou, aonde eu sou, é o sonho. Aí minha esposa, é o que, menino? Eu falei, é o sonho, fica tranquila. Corri, abri a porta, a Vera entrou que nem um raio. Sentou na cadeira, pelo amor de Deus, me dá um copo de água. Ai meu Deus, me dá um copo de água. Eu falei, calma, vou te dar água, conta o sonho. Quando eu dei na mão dela, ela conta o quê? Eu falei, pode contar o sonho. Sonho? Como é que você sabe que eu sonhei? Você não queria um impacto? Eu pedi para Deus te dar um impacto. Ela falou assim, eu sonhei que eu estava deitado numa maca morrendo. Eu estava sem força, eu estava morrendo de fraqueza. E a minha mãe e toda a minha parentela, minhas irmãs, meus sobrinhos, eles vinham junto com a minha mãe. Quando eu conseguia com um pouco de força olhar eles, parte eram eles e parte eram demônios. Eu falei, sim, esses demônios é o que dominam eles. A minha mãe pegou um fio que eu entendi que era de alta tensão e disse assim, miserável, porque você abandonou a nossa crente de berço, nossa crença de berço, eu vou te matar. Na hora que a minha mãe foi encostar o fio para terminar de me matar, eu acordei assustada. Ontem eu ensinei aqui os obreiros sobre interpretação de sonhos na mensagem sobre dons, né? Aí eu expliquei para minha cunhada, eu falei, sabe qual é esse sonho? Esse sonho, Deus está mostrando que você vai morrer para a tua família e nascer para Deus. Você vai morrer para a crença que a tua família botou na tua infância, mas você vai nascer para Deus. Isso vai gerar uma reviravolta muito grande na tua família. A tua mãe vai se revoltar, seus irmãos vão se revoltar, onde já se viu virar crente a essa altura do campeonato? Mas tem um porém, através de você Jesus vai alcançar todos eles depois. Ela levantou, foi lá na casa dela, contou para o marido, fez a limpa e tirou tudo que era objeto de parede, e aí cumpriu-se o que ela tinha dito. Agora, primeiramente eu tirei do coração, agora eu posso tirar das paredes. Daquele momento em diante, se tornou uma mulher de Deus, uma obreira, hoje ela é tesoureira na nossa igreja, meu cunhado é um obreiro na nossa igreja. Tudo isso por quê? Por que eles entraram na arca? Porque eu obedeci à direção de Deus. Obedeça. E vai colocando a tua família. Vai, bichinho bonitinho, entra na arca, vai. Vai, cunhadinho, entra na... Vai, sogra, até a senhora entra aí, entra logo. Já viu aquela que... Pedro disse que negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele? Mas voltando a falar sério, terceiro e último. Noé colocou a família dele na arca, porque Noé era um homem sábio. Ele era de bom testemunho, ele era obediente e ele era sábio. Querido, Deus não falou para ele onde era para ele fazer a arca. Deus só falou, você vai fazer uma arca, só isso. Aí o Noé resolveu fazer a arca no monte. Ele levou 120 anos, meu irmão, porque você imagina naquela época, o camarada ter que subir e descer monte, levando prego, martelo, corda e levando tábua, 120 anos para fazer a arca. Aí um dia me perguntaram, pastor, por que ele fez a arca no monte? Se ele fizesse embaixo era mais tranquilo. Aí eu falei para a pessoa, justamente por causa da sabedoria dele. Se ele faz a arca embaixo, aquela região é cheia de montanha. Na hora que o dilúvio vem, a água sobe, enche, a arca sobe. A arca subindo, ela vai que, ó, bate no monte, bate no outro, arrebenta, morre todo mundo. Foi o que aconteceu com o Titanic, bateu numa parte enorme de gelo. O que nós aprendemos aqui? A sabedoria daquele homem. Ele deduziu, a arca tem que ser em cima.
E outra coisa, viu? Para dizer que ele era íntegro e temente a Deus, pode ter certeza que esse homem era sábio também. Isso quer dizer que, se você não tiver sabedoria, você não coloca a tua família na arca. Sabe por quê, meu irmão? Porque um crente chato na família, ninguém suporta. Um crente sosso na família, ninguém suporta. Mas um crente sábio, as pessoas param para ouvir. Um pai que conhece o evangelho e é sábio, os filhos ouvem, mesmo que não sejam crentes. Os filhos que são evangélicos, mas são sábios, os pais ouvem, mesmo que não sejam crentes. A sabedoria faz muita diferença, meu irmão. Faz muita diferença. Sabe o que é ser um crente sábio? Crente sábio é você ser o que Jesus disse que você tem que ser. Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele tempera. O sal, ele não salga, senão você não come. O sal não pode ser soço, na medida soça, senão a pessoa não come, fica sem graça. Nós não somos chamados para ser exagerados e nem para ser liberais. Jesus disse que nós temos que ser equilibrados. Não é exagerado, nada pode. E nem liberal, pode tudo. Não. Pai, o que eu posso? Você pode o que a palavra diz que pode. Meu filho, você que está indo na igreja, o que é certo? O que é certo é o que a Bíblia diz que é certo. Acabou. Equilíbrio. Sabedoria. Paulo escreve em 1 Coríntios 9:19: sendo eu livre, me fiz de escravo para poder salvar o máximo de pessoas possíveis. Me fiz de romano para ganhar o romano, de judeu para ganhar o judeu, de grego para ganhar o grego. Me fiz de tudo com todos, para ver se de alguma forma eu ganhasse alguns. Meu irmão, mulher que não tem sabedoria, ela vai na igreja. Aí ela chega para o marido não crente: Benê, vai ter uma festividade diferente na nossa igreja, tem um pastorzinho cego aí, engraçadinho, precisa de ver. Vamos lá, vai ser uma benção. Ah, não quero que você goste de crente, não. Não quer, não? Você vai para o inferno, miserável. Desse jeito. É uma mulher que não tem sabedoria. Aí o marido estressa, fala assim: eu vou mostrar em cima de quem que eu vou montar para ir para o inferno. Aí o pai que não tem sabedoria chega para o filho adolescente jovem que está no mundão. O pai da igreja e o filho no mundão. Aí o pai chega e fala assim: meu filho, vai ter um evento legal na nossa igreja. Vai ter um evento legal lá na nossa igreja. Um trabalho jovem. Nossa igreja tem bastante jovem, tem um pessoal lá legal. Vamos lá, filho. Pai, eu já falei para o senhor que eu não quero, eu não gosto. Desse jeito você vai para o inferno. Qualquer hora dessa você bate o carro e morre. Qualquer hora dessa pega fogo também na boate que você está. E você vai para o inferno, meninos. É isso que você quer para a vida? Não, não. Não é assim. O pai sábio, ele vai dizer assim: ó, filho, um dia você vai em nome de Jesus. E o dia que você for, você vai ficar. A mulher sábia diz assim: pai, meu esposo, um dia você vai em nome de Jesus. E o dia que você for, você vai ficar. Ele não sabe nem que você está orando para isso, mas você está confessando. Pessoa sábia. A pessoa sábia procede assim. Escuta essa. Eu vou contar essa e vou terminar a mensagem. Olha só. Aconteceu comigo. Engraçado que essa era a mensagem que Deus tinha posto no meu coração. E hoje ligou um tio para mim. Eu dei o telefone para ele lá no Facebook. Ele ligou um tio meu de Americana. Aí eu saí com o pastor Marcos, a Celi me entregou o recado: pastor, tem um tio seu de Americana, ligou aqui. Aí a Celi falou assim: o senhor tem parente americano? Eu falei: tenho. Aí eu não quis aprofundar a conversa com ela, porque já estava num programa de eu dar esse testemunho aqui. Olha o que aconteceu comigo. 4 anos atrás, eu fui tirar férias em Americana. Eu estou falando de sabedoria, tá? Fui tirar férias em Americana. Fiquei 10 dias lá. Fazia muitos anos que eu não via minha parentela. E lá eu tenho um tio para tudo que é lado, meu irmão. É tio, é primo de segundo grau, é uma renca grande mesmo. Segundo dia que eu estava lá, os meus primos ferveu.
Rapaz, o primo Jorge faz tempo que eu não vejo, e aquela história de primo. Vamos fazer uma festinha aí para ele. Fizeram uma festinha. Você foi, pastor? Fui. Lógico que eu fui. Primeiro porque eu me domino. Não bebo cachaça. Segundo porque eu parei de dançar e não quero dançar para o mundo. Tem toda a condição de ir. E Jesus iria. Porque Jesus gostava da tal da festa, hein? E se você conhece a Bíblia, ele não ia em festa só de crente, não. Ele ia em festa de pessoas não crentes. Mas ele ia, por quê? Porque a luz brilha onde tem trevas. Aqui dentro é fácil você brilhar. Mas Jesus quer que você brilhe lá na tua parentela, onde estão as trevas, não é aqui. Aqui é fácil. É lá que você tem que brilhar, não é aqui. É lá na escola que você brilha, não é aqui. Aí sabe o que acontece? Fizeram uma festona. 70% não crente, 30% evangélico. E eu tô lá, e rola uma música, neném, bebe bourbon, e desce até o chão, e põe a mão no joelho, e põe a mão na cabeça, e dá uma reboladinha. E eu tô lá, na época eu tomava suco, já tinha parado com Guaraná. Tô lá tomando um suquinho, aí vem um primo para mim, e aí, primão, e essa daí? Essa música. Falei, rapaz, desacostumei dessas músicas aí, não... Ah, tá, tudo bem. Aí chegava outro, e aí, primo? Ô, primo, eu sei que você é crente, mas eu conheço muito crente que bebe, e você, quer tomar uma cervejinha? Não, primo, eu não sou desses que bebem, eu tô tranquilo. Eu não falei assim, imagina, tá amarrado, para trás de mim, demônio, quer ver, esses crentes aí, não, só falei assim, meu primo, eu não sou desse tipo não, eu não gosto de beber, parei, eu parei porque é isso, ó. Demorou 1 hora de festinha, começou a aglomerar meus primos perto de mim, aí tinha uma prima minha desviada, aí lá fui, chapei em cima dela, para ensinando ela, revendo para ela poder voltar para os caminhos do Senhor. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Quando um primo seu chamar você para ir numa festa, aniversário, casamento, sei lá o quê, não faz aquele tipo de crente salgado. Vou ver, tá, primo? Tá, vou ver, tchau. Aí fala para o marido, não vamos não, né? Muita bebida, palavrão. Jesus iria. É eles que estão precisando. Mas abre um parênteses. Se você ainda não está totalmente liberto da bebida, e nem da boca suja, e nem das músicas mundanas, então não vai. É melhor você ficar em casa, brilhando ali, sem brilhar nas trevas, do que você ir para brilhar nas trevas e chegar lá, você não aguenta o neném, bebe bourbon, você já dá uma rebolada. E chega lá, você não aguenta 3, 4 piadas pesadas e você já começa a lembrar das suas. E chega lá, você não aguenta um cheirinho de cerveja e você já começa, sóbrio, chamar o urubu de meu louro. Já viu o cara que bebe e chama o urubu de meu louro? Meu irmão, então o que acontece? Mas se você é que nem eu, convertido de verdade, ops, tô dentro. Aí você chega lá e mostra que você é diferente, com sabedoria. Lucas 13, verso 20 e 21. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou fermento e dividiu em 2, 3 porções e misturou na massa até que tudo ficou levedado. Pastor, não entendi. Jesus está dizendo que o reino de Deus é comparado a uma pessoa como você, que funciona como se fosse uma peça de fermento, um pedaço de fermento. Você entra lá naquela massa corrompida da tua parentela e você muda eles. O fermento muda a massa, não é a massa que muda o fermento. Uma bolinha de fermento muda aquela bacia inteira de massa. É você que muda. Eu estava ali para mudar eles, não eles para me mudar. Entendeu como é que funciona? Agora eu volto a dizer, se você não tem confiança, não tem experiência, se você acha que não vai resistir, então fique em casa, porque baratinha esperta não cruza galinheiro. Agora o exemplo que eu quero te dar para terminar, me dá aí 7 minutos, eu vou terminar a mensagem. Eu estava na casa de uma tia minha, já tinha passado a festa, e teve o esposo de uma das primas minhas, que ainda não me conhecia. E ele foi na minha tia, onde eu estava hospedado, para me conhecer. Aí ele chegou, ele era de uma outra crença, praticante, desde criança, 35 anos. Aí ele chegou, começou a me chamar de Jorge. Escuta a história que você vai achar engraçado. Por que eu estou falando que ele começou a me chamar de Jorge? Ele me chamava de Jorge.
E aí, Jorge, prazer te conhecer. Não que eu quisesse que ele me chamasse de pastor, de jeito nenhum, é só para você entender o que eu vou te explicar. E aí, Jorge, legal, tal, não sei o quê. Aí ele começou a falar de coisas subliminares. Eu estou na igreja, eu sou firme, e a gente lá aprende sobre coisas subliminares, e não sei o quê. E eu estou sim, amém. E aí ele parou de falar de coisas subliminares, e começou a falar de músicas, de sertanejo. Sertanejo para lá, sertanejo para cá. Eu comecei a falar de sertanejo. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, olha primo, eu falei para ele, eu gosto de sertanejo, mas não é aquele sertanejo de dor de cotovelo não. Eu gosto de sertanejo da terra. Eu gosto de sertanejo assim, ó, ando devagar, porque já tive pré. Ele, meu Deus, como é... O cara pirou tanto, que ele falou, tua voz é linda. O cara Eu quase falei para ele que eu fui expulsar o demônio. Sai, não sai, você sai ou eu canto, já fui. Quase que eu falei isso para ele. Mas ele, não, você canta muito. Aí ele cantava uma e eu cantava outra. Ele cantava uma e eu cantava outra. Aí a minha tia, de uma outra denominação evangélica, passou na sala e não aguentou aquilo. Falou assim, canta louvor para ele. Ele quer ouvir louvor, canta louvor para ele. Eu falei assim, não vou cantar louvor, eu estou a fim de cantar sertanejo. Não vou cantar louvor, vou cantar sertanejo. A minha tia saiu bufando, meu irmão, cuspindo marimbondo vivo. Que ela queria que eu enfiasse Jesus goela abaixo num camarada. Mas eu estou lá assim, calma tia, deixa eu pegar amizade com ele, calma, vamos no sertanejo. Rapaz, escuta, eu estou terminando, escuta. Aí eu cheguei para ele e falei, pois é primo, mas sabe por que eu parei de ouvir sertanejo? Lembra que você chegou aqui falando que tem muitas coisas que tem subliminar? Lembro. Eu falei assim, você sabia que até na música sertaneja está cheio de coisa subliminar? Não! Aí ele me promoveu, primo, é verdade? Eu falei, ele já não me chamava mais de Jorge, agora é primo. Eu estou, isso, é por aí o movimento. Já me promoveu, tá bem, já estamos na intimidade. Primo, é verdade? Eu falei, quer ver uma? Qualquer dia, amigo, eu volto para te encontrar. Música que o Daniel cantou quando o outro lá morreu. Sabe o que é isso? Música espírita. Qualquer dia, amigo, eu volto, eu reencarno. Meu Deus, é verdade! Aí eu fui cantando outra, e outra. Eu falei assim, e essa daqui? Tô indo agora pro lugar todinho. Não, essa é minha predileta. Primo, essa tem subliminar? Eu falei, essa é a pior de todas. Não! Eu falei, Quer ver só? Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar na mata, onde Oxóssi é o rei. Oxóssi? Falei, rapaz, Oxóssi é um demônio. É um demônio? Aí eu expliquei para ele. Nunca, eu até cantava errado, falava Xoxóxi. Falei, pois é, mas é Oxóssi. É um demônio dos mais fortes que tem na macumba. Ele está dizendo, estou indo agora tomar banho de cascata, vou aproveitar e fazer um despacho para Oxóssi e vou amarrar a vida de alguém. É isso que ele está falando. Meu Deus, é verdade. Aí Deus falou para mim, agora os 2 pés no peito dele. Aí eu fui. Falei assim, primo, você já parou para pensar por que a imagem da Aparecida é preta? Não vai me dizer que tem subliminar. Falei, tem subliminar. E eu expliquei para ele por que a imagem da Aparecida é preta, de cor preta com manto azul. Quando eu terminei de ensinar isso para aquele homem de 35 anos, daquela crença que ele estava, aí a mulher dele entrou na sala. Dá para a gente ir para o shopping, que vai fechar o shopping. Aí ele levantou, foi lá na minha tia, que falou, canta louvor. O pessoal louvor pode subir, inclusive, pode vir o pessoal louvor. Ele foi lá na minha prima, na minha tia, que falou, canta louvor para ele. Eu falei, vou cantar sertanejo. Aí ele chegou no ouvido dela, que ela contou para mim, falou assim, pelo amor de Deus, ele vai embora quando? Daqui 3 dias. Não deixa ele embora sem eu conversar de novo com ele. Porque sem ele saber, ele tirou dúvidas que eu tinha a vida inteira e ninguém tinha tirado. Não deixa, marca um almoço amanhã, me leva ele lá em casa amanhã. Fomos almoçar na casa dele no outro dia. Chegou lá, o jogo foi terminado, nunca mais voltou para a igreja dele. Veio para Jesus. Mais um primo, mais uma prima. Por que isso? Por causa da sabedoria. E se eu cantasse louvor, não era hora de cantar louvor. Era hora de trazer ele para a intimidade. Era hora de aproximar ele. A cenoura comeu o coelhinho, meu irmão. Entendeu?
Fica em pé, fica em pé. Deus te trouxe aqui para dizer, cuida mais do seu testemunho. Às vezes você se ajunta com a sua parentela e você fica dando bafão. Deus te trouxe aqui para dizer, obedece a Deus. Está fazendo tudo errado e quer salvar a família como? Deus te trouxe aqui para dizer, tenha sabedoria. Para de ser um crente chato. Para de ser um cristão dentro de casa que nada pode ou que tudo pode. Só pode o que a Bíblia diz que pode, só isso. Vamos cantar essa canção e em seguida nós vamos orar pelo fortalecimento da tua família. Mas vamos orar para você se tornar um ganhador de almas na tua casa, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus.